Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre preocupações. Não se preocupe, se ocupe. Nós temos um hábito muito difícil, muito arraigado, que é o hábito de nos preocupar. Quantos pais não dormem quando seus filhos não chegam? Quantas esposas ficam aflitas na janela porque o marido está demorando? Quantas pessoas vai chegando a época de vestibular, época de provas, elas se sentem tão nervosas, tão agitadas, tão ansiosas, preocupadas com aquilo, com aquela situação, com aquele teste, medo de não passar, né? Assim é a nossa vida, repleta de preocupações, repleta de medos, de ansiedade, né? E eu lhe convido a ficar com a gente até o final, se você tiver interesse em ficar, né, e conversar sobre esse assunto. Não se preocupe, se ocupe. Muito bem-vindas. E vamos trabalhar nesse assunto que é tão interessante, né? E muito rico, cheio de detalhes que nós precisamos de estudar, né? Debruçar sobre eles para que a gente possa ter, então, a vida cheia de sucesso, cheia de alegria e parar com as benditas preocupações. Eu não sei vocês, eu acredito que nós podemos viver sem preocupações. Será possível mesmo? Vocês acreditam? Eu vou começar com um assunto assim, que vocês vão falar, nossa, o que tem a ver? Mas eu era criança e eu era muito observadora com muitas coisas. E eu ficava me perguntando, poxa, caramba, o que isso significa, né? E muitas vezes não me perguntava, mas aquilo ficava na minha mente, como imagens, né, como lembranças. E, por exemplo, eu era criança, tipo 7, 8 anos, e na porta do cemitério, em cima, assim, no arco do portão, tinha escrito, lembra-te que és pó, né? Puxa, que coisa, né? Lembra-te que és pó. Não tinha algo melhor para ser escrito, não? Não podia estar escrito lá assim, lembra-te que és luz, lembra-te que a vida é eterna, não é? Não, lembra-te que és pó. Então a gente iria passar a vida lembrando que a gente era pó. Uma ilusão apenas a vida material, não é? E aí a gente cresce, sempre que vai ao cemitério vê aquilo lá, sempre que passa em frente vê aquilo lá, então essas coisas vão entrando em nossa mente e vão ficando marcadas. Então a gente acredita que a gente é só matéria, né? Eu acredito em lidar melhor com a preocupação. Ah, tá, Raquel, porque eu disse que nós podemos viver sem ela, né? Você já acredita que nós podemos lidar melhor com elas. Bom, no final a gente chega às nossas conclusões. Nós vamos tratando dos nossos assuntos e vamos entendendo o que nos acontece, né? Então acontece o seguinte, pegando o gancho do cemitério e da frase lembra-te que és pó. Nós passamos a nossa vida, então, cocorocando a vida material. E como que foi a nossa instrução religiosa, a nossa vivência espiritual? Bom, pelo menos eu que cresci numa religião, né, a religião católica, minha família de berço, né, todos somos católicos, e o que ficou para mim, né? A gente vai crescendo e ali vem aquela imagem de Cristo, uma coroa de espinho, onde você vai, né, tem um Cristo coroado, e estampas de Cristo coroado, e sangue escorrendo pelas faces, aquela face cheia de hematoma, né? Cristo, que seria o nosso Salvador, ele foi morto, né? Então, para a gente, isso era muito estranho, né? Aquele que é o nosso herói, aquele que é Deus, foi morto pelos homens, crucificado, maltratado, crucificado, né? O que fica no inconsciente disso daí? Seja bonzinho, não põe suas manguinhas de fora não vem com suas ideias diferentes das nossas não, porque nós te prendemos, te maltratamos e te matamos, né? Isso fica no inconsciente. E medo de arriscar, medo de subir, medo de tantas coisas, por quê? Mantenha-se pobre, admire a sua pobreza, sinta orgulho de ser pobre,
né? Viva sua vida pobre, porque pobre entra no reino dos céus, rico não entra no reino dos céus, e nós crescemos com todas essas coisas. Nós crescemos com todas essas coisas no nosso inconsciente, então nós somos hoje seres autossabotadores de nós mesmos, porque nós temos tantas crenças aí dentro de nós que nos impedem de ver a vida de outra forma. Assim, a gente toca nesses assuntos porque a gente fala de uma mentalidade que foi construída para viver no pequeno, né? E bem limitadinha, bem quietinha no seu cantinho, vai lá, toma sua cervejinha, come as coisas que você quer, transa bastante, vai dormir, viu? E pronto, a vida é isso, a vida é só isso. E outras coisas, né, que a gente poderia ter acesso, a gente poderia se desenvolver, sair do pó, né, e ir para a glória da vida eterna, nós não fazemos, porque não nos foi ensinado como viver no reino de Deus. Fala-se do reino de Deus, mas ele nunca chega, né? Porque o que a gente vive na terra é um reino infernal, onde nós somos carentes de tudo quanto há, e qualquer coisinha que a gente arrisque e que a gente chegue num patamar melhorzinho um pouco, logo, logo, uma puxada de tapete nos coloca de novo no nosso lugar, não é? A puxada de tapete, a gente acha que a vida é que dá, mas não é. Somos nós mesmos que produzimos alguma coisa para que a gente não consiga ter um sucesso, que a gente não consiga ser feliz, porque nós fomos programados para sermos pobres, infelizes, né, bem limitados, porque dessa forma nós somos facilmente controlados e conduzidos e mantemos uma elite, né, pequena, com a nossa força de trabalho e com o suor do nosso rosto. Por que falar dessas coisas na hora de falar sobre preocupações? Óbvio, não é? Por que a gente se preocupa? A gente se preocupa não é só com o filho que não está demorando a chegar, o marido que está demorando a chegar, a prova, a dívida, né? A conta que vai chegar, o dinheiro acabou. É uma quantidade de coisas, né, com as quais a gente se preocupa e que nos tira desse mundo de crescimento, desse mundo de contentamento, desse mundo de felicidade. Agora, vocês já pensaram o drama que é? Vocês já pararam para analisar, né, o drama que é a gente ficar nessa vida limitada, sem fé de que pode tudo melhorar, né? Tanto que a gente se enche de preocupação quando uma dívida está além do que a gente pode pagar, não é assim? Quando nós temos um momento, por exemplo, de inflação que a gente está tendo, ou que a gente já viveu lá atrás, inflação de 80%, 90% por mês, eu vivi isso, né? Então, tudo que você ganha já não serve mais, já não dá mais. Isso é um desespero, como fazer, porque a gente fica só no nível do pó, né? Lembra-te que és pó, e o pó não tem poder algum. O pó, ele é manipulado, né? Mas o que é que manipula o pó? É uma inteligência ativa. Então, nós nos preocupamos porque a gente está imaturo, né? Nós estamos bem imaturos. Eu estou olhando a minha colinha aqui, né? Então, antes de falar disso, vamos conversar aqui o que é a preocupação, né? Preocupação é um estado mental negativo, em primeiro lugar. É um estado mental negativo, né, ao qual nós somos induzidos diariamente pelas coisas do mundo, né, porque a gente está sempre agarrado com a materialidade. A materialidade não é fluida, né? É a espiritualidade que é fluida. E é a espiritualidade que conduz a materialidade ao esplendor, né? Mas se nós estamos mal orientados, né, com relação à nossa espiritualidade, é impossível a gente estar no estado mental positivo, né, e cheio de fé. Não é essa fé que Deus existe e vai fazer para mim. E não é assim, né? É essa fé de que esse desafio, ele é grande, mas eu vou achar o jeito, né?
Se eu acredito que eu vou achar o jeito, porque eu não sou burro, eu tenho inteligência, e na Terra há uma série de conhecimentos, de informações que eu posso pegar, né, até ir estudando e destrinchando até que eu veja um caminho de solução, né? Mas nós acreditamos que não é possível resolver uma série de coisas, não é possível melhorar uma série de coisas. Então é um estado mental negativo, é um freio de mão, né, que segura o nosso progresso e não nos deixa chegar a pontos mais altos, mais elevados e que são muito, muito desejáveis, não é? Então a gente tem esse estado mental desarmonioso, de ficar esquentando a cabeça, arrancando os cabelos, comendo as unhas, né? Porque tem esse problemão para resolver e eu não sei como e não tem jeito e como é que eu vou fazer. Isso não tem fim, né? Então, um estado mental desarmonioso é a consciência nublada, né? E nós ficamos emocionalmente partidos e infelizes, inseguros, né? Então, nós não sabemos o que fazer com a situação. Se eu perguntar isso aí para vocês, vocês vão me falar isso, né? Quando existe uma situação que está além do que nós conseguimos olhar e resolver com a nossa pouca maturidade, o nosso pouco conhecimento, a gente começa a entrar nesse estado, então, de ansiedade, não é verdade? Daí não tem outra solução, a gente começa a procrastinar mesmo, né? Então, o que acontece? Quando o problema ele é muito grande, ele é muito desafiador, a gente faz algumas coisinhas, né? Uma delas, que pode ser, é a fuga, né? Então, a gente vai se distrair, a gente vai no cinema, vou esfriar a cabeça, vou bater uma bolinha, né? Vou tomar uma cervejinha. E as distrações ali, elas vão entrando, né, e vão nos fazendo esquecer um pouco daquilo, mas aquilo não deixou de existir. Mas a gente começa a se esquecer, né, através daquelas coisas. Então fica um períodozinho tranquilo, mas tão logo passa aquele momento da distração e da fuga, a coisa volta, né, e a gente continua com as mãos vazias, sem ter um caminho para seguir, sem ter uma resposta para dar para a situação. Então, a fuga, né, as distrações, elas nos impedem de vencer as nossas coisas, porque preocupação não é para matar a gente, não é para emperrar o nosso caminho, não deve ser um freio de mão, nem deveria existir. Preocupação não deveria existir ocupação. Agora mesmo nós falaremos da ocupação, não é? Então, as causas, né, seria a imaturidade, o despreparo, o negativismo, os talentos mal desenvolvidos, pouco desenvolvidos ou nada desenvolvidos, né? E a fé que também não foi nem compreendida e nem desenvolvida. Então, nós temos essas causas aí. Por isso que a gente primeiro foge, né? Primeiro foge, porque a gente é imaturo. Por que está fugindo? Porque não consegue debruçar sobre aquilo ali e olhar sem tremer as bases, né? Não olha com sofrimento, não olha ao menos com curiosidade. Nossa, vai vencer essa parcela do meu empréstimo e eu não tenho um tostão, né? Caramba, vamos ver o que podemos fazer. Não, aí eu já vou, encho a cara, né? E já começo a fazer tantas coisas e desveio do caminho, e aquilo fica lá escondidinho da minha consciência, eu fingindo que não estou vendo, e vou empurrando com a barriga. Depois passa um mês, vem outro mês, aí já são 2 parcelas. Não é assim que costuma acontecer? Isso acontece nas finanças, nos relacionamentos, na espiritualidade, na sociabilidade, né? Entre os amigos, em todo lado. Em todo lado. Por quê? Porque é um medo de enfrentar. Por que é um medo de enfrentar? Por causa da falta de preparo. Porque eu não sei como, porque se eu soubesse eu enfrentaria tranquilamente, gastaria o tempo necessário ali num bom planejamento e pronto. Mas eu não sei o que fazer, né? Aí quando a gente olha, nossa, eu não sei o que fazer, a gente se acomoda aí. Não fala, mas eu vou descobrir. Não! A gente se acomoda aí. Por quê? Porque a gente não acredita, em função da nossa realidade, que haja solução para aquela questão. Então, se de repente eu estou com uma dívida de 2 milhões que um membro da família me deu, né?
e eu não tenho, aí primeiro eu vou entrar em desespero, né? Vou chorar, vou arrancar os cabelos e já sei que eu não tenho dinheiro e eu não tenho condições de arranjar o dinheiro, não tenho amigos ricos, né? E, enfim, tantas coisas são possíveis. E aí eu vou e me mato, né? É fácil, muita gente faz isso, porque não teve a coragem de pensar. Se outras pessoas vencem situações desse tipo, por que eu não? Ah, mas porque aquela tem parente rico, ah, porque aquela é formado nisso, ah, porque aquela o amigo ajudou, ah, porque, né? Então nós achamos desculpas assim de todas as formas para não olhar para a situação e se dispor a ir lá e a fazer alguma coisa que pelo menos inicie uma trajetória para a resolução, né? A gente não tem coragem de fazer isso porque não sabe como. E não sabe como e acredita que não tem jeito. É mole, não é mole. Então nós nos sentimos impotentes, não é? E nós desistimos. Então aí provavelmente eu vou deixar essa dívida lá. Algumas dívidas caducam depois de 20, 30 anos, outras não caducam. Outras geram violência, né? Famílias que um mata o outro e etc. Tudo acontece. Porque a gente não tem coragem, né? A gente não tem coragem de olhar alguém. Assim, é um desespero, né? Ter uma preocupação. E isso aí vai gerar polêmica também. Vai gerar consequências, né? Para o corpo físico também, porque nós vamos começar a adoecer. Porque uma carga pesada emocional negativa sobre as nossas células, a gente começa a adoecer. E há muitos estudos metafísicos, né, que mostram a parte do corpo que adoeceu com a parte mental que está lá perturbada. Por exemplo, eu vi com muita clareza na minha família, as mulheres são dadas a ter preocupações. E quase todas apresentaram problemas de zumbido no ouvido, labirintite, surdez, que mais? A questão também de ossos, pressão elevada. Então, olha, um bando de sintomas físicos em decorrência de preocupar e de não querer entender que não precisa preocupar, que há caminhos para se resolver as coisas. A primeira coisa que a gente deveria entender é assim: o que não tem remédio, remediado está. Ponto, acabou, não vai pensar mais no assunto, não vai se preocupar mais. O que não tem remédio, remediado está. Isso é só para a morte, né? O resto tem remédio, não tem? Então, deve haver uma solução. Qualquer que seja o problema que esteja nos preocupando, a solução está embutida nele e nós nos esquecemos dessas coisas. Então, nós temos o medo de enfrentar, nos tornamos impotentes, desistimos, não é isso que eu tinha falado? E a gente muitas vezes morre sem ter resolvido o problema, leva para a eternidade, né? Depois a divindade vai ter que nascer novamente com um monte de pacotinho para resolver, lembra? Né? Então a gente onera a divindade, a gente onera a humanidade e a gente onera a gente mesmo em permanecer nessa teimosia de não querer olhar para os nossos estados negativos e resolvê-los. Gente, nós somos teimosos demais. Né? Isso é medo mesmo, vamos confessar, medo de encarar, porque eu vou ter que mudar atitudes. Imagina então, eu aqui na minha idade hoje, se me aparece aí uma dívida de 2 milhões para eu pagar, né? Assim, eu posso já falar, não tem como, eu não tenho de onde tirar, não tenho recursos, não sei de que maneira, portanto não me compete e tudo. Isso é um erro. Né? Porque eu posso encontrar uma forma de daqui a um ano estar com isso resolvido. Mas eu preciso crer que há outras possibilidades do que aquelas que eu conheço e aquelas que eu estou acostumada. Não é verdade? Então, nós somos assim tendentes à frustração, né? Porque nós temos medo de arriscar e nós temos também o medo de nos abrir a sair da zona de conforto, a enfrentar a batalha que chegou, né? Porque na medida que a gente se dispõe, metade das dificuldades já somem. Porque se eu já levanto de manhã sabendo que eu tenho uma série de tarefas para fazer e já começo a fazer, o dia acabou e eu fiz todos e nem senti. Mas se eu levantar, né, e começar a pensar, nem que preguiça, não, tem que fazer isso, nem tem que ir lá naquele lugar, não é? A gente não faz nada
e fica com aquele estado ruim, frustrado de que nada foi feito, não produzi, né? Portanto eu não tenho contentamento, porque eu não tenho resultados na minha mão. Gente, nós temos que sair desse nível. Isso é muita imaturidade, isso é um nível muito baixinho, né? Sabe? Então, o que é que acontece? A situação fica mal resolvida ou não é resolvida de jeito nenhum, porque eu não enfrentei, né? Então, eu não enfrentei. Eu tenho que aprender a ter enfrentamento quando chega uma preocupação. Não é simplesmente olhar, arregalar o olho, dar o frio na barriga e não faz nada. Vamos tomar cerveja, vamos fumar 1 maço, 2 maços, 3 maços, e a gente fica naquela nervosia e grita com todo mundo e briga. Assim, como que nós vamos fazer, né? Então, há uma série de possibilidades que nós precisamos nos dispor, primeiro, a admitir que elas existem, né? Então, quando nós chegamos, né, estamos diante dos desafios, nós temos o caminho da preocupação ou o caminho da resolução. Se eu escorregar no tobogã da preocupação, então eu já estou no caminho da frustração e de interromper o fluxo da minha vida, né? Vou cair na depressão, com certeza. Antes da depressão eu caio na ansiedade, na raiva, e fica aquela coisa, até uma hora que eu desisto e caio na depressão, e aí a morte me leva de alguma forma, né? Não, gente, nós temos que sair dessa pobreza espiritual, não é? Isso é uma pobreza espiritual. Isso é uma falta de fé em si mesmo, né? Na própria inteligência, no próprio conhecimento, na própria capacidade. Isso é uma falta de fé na divindade que mora em nós, que faz com que a gente se respire. A própria inteligência que está aqui, ela é um atributo divino, sabe? E a gente não entende isso porque a gente lembra que é pó, né? A gente lembra que é pó, a gente não lembra que tem uma alma. A minha inteligência é menor do que a minha alma, ela não tem todas as respostas, mas ela está aqui para administrar o que a minha alma me contar. E a minha alma é cheia de possibilidades, a minha alma conhece tudo que existe no mundo, todo o conhecimento do mundo, a minha alma tem acesso. Eu penso que nesses momentos temos que aquietarmos, ligarmos a luz em nós. Puxa vida, exatamente, né? Esse era o conselho que eu ia dar, viu? Né? Que é justamente a luz que vive em nós, que é isso que eu acabei de dizer, né? Nossa alma, ela tem acesso a toda a teoria, todo o conhecimento do mundo, desde que o mundo é mundo, né? Esse registro de tudo que já aconteceu nessa vida, em todas as épocas, em todos os tempos, desde o pozinho inicial lá, né? Da criação do universo, a nossa mente, a nossa alma tem acesso. E se a nossa mente, pelo silêncio, né, pela meditação, pela contemplação, se der ao luxo de buscar essas informações com a sua alma, essa inteligência será abastecida das informações necessárias. Então, muitas vezes, um pequeno ajuste que a gente faz na nossa maneira de ver a vida, na nossa maneira de viver também, não só de ver, mas de viver, né? Nós fazemos transformações inacreditáveis e podem ser até imediatas. Mas, no geral, como a gente está na Terra, a gente está ainda sob uma medida de tempo, nós ainda precisamos de um certo tempo. Ser imediato ou levar um minuto ou um dia ou um milhão de anos vai depender da fé que eu tiver, né? E depositar naquilo que a minha mente colher da minha alma. Amiga, sabemos, mas como é difícil? Justamente porque saber é uma coisa, fazer é outra. Então, primeiro precisamos de saber, né? Se nós já sabemos, já é um grande passo. Então, nós sabemos dessas informações. Nós somos portadores da inteligência divina em nós. Basta que nós a acionemos para que nós tenhamos as respostas necessárias. Então, vai que você lá no seu silêncio, na sua meditação, com uma dívida de 2 milhões para resolver, você se dirige à divindade
né, dentro de você, que é você mesmo, e falo, preciso de uma inspiração, porque eu quero resolver esta situação na maior elegância, com o bem para todos, e eu estou aguardando uma resposta, uma inspiração. Essa resposta poderá vir imediatamente e não. Ela poderá vir em outro momento, mas ela virá naquele momento, sempre que eu estiver relaxada. Então, outra coisa, né, que a gente precisa aprender é a viver de forma relaxada, porque na hora que eu estou desligado completamente de qualquer coisa, né, que a minha mente está solta, ela acolhe, né, como uma taça, ela acolhe aquele vinho que será derramado ali. Então vem a sua consciência, uma informação vinda da sua alma. Olha a importância da gente conhecer que funciona assim, porque a gente conhecendo, a gente se anima, a gente tem uma ponta aí de esperança. Esperança não serve para nada, porque se eu ficar esperando que a divindade vai me dar as coisas, ela vai pôr na minha mão 2 milhões, né, de reais, e eu não faço a minha parte, ixi, eu vou esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 milhões de anos, né, porque a minha parte deverá ser feita. E muitas vezes pode acontecer de realmente 1 dia, 2, aquela quantia estar disponibilizada para nós de uma forma que a gente jamais imaginaria. Mas primeiro eu preciso entender como que as coisas funcionam para depois me animar a fazer o que nós precisamos de fazer, né? Então a questão de se aquietar diariamente, quem de nós se aquieta diariamente para fazer uma reflexão sobre a própria vida, sobre as próprias dificuldades, né, para encontrar respostas. Então aqui entra a parte, a gente já está falando da parte do se ocupe, não se preocupe, se ocupe, né, de resolver a questão. Porque se eu ficar, como que eu vou fazer? Minha nossa, é impossível, não tem como, isso para mim, parará, nem 1 milhão de anos, aí eu fico naquela ladainha que eu só me abaixo, né? E não tenho resultado nenhum na direção desejada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me ocupar da solução. Eu vou me ocupar da solução. Ah, mas eu não sei o que fazer. Calma. Eu sei. Se eu soubesse, eu não precisaria me ocupar, eu já iria fazendo, não é? Então, quando a gente se dispõe a se ocupar da solução, aí é aquele momento que eu vou, em primeiro lugar, fazer uma análise do que está acontecendo, por que isso chegou a ficar dessa forma. Eu preciso compreender, né, o que me trouxe até aqui. E então, se o que me trouxe até aqui foi quando eu fiz aquela coisa, foi quando eu dei aquele passo, foi quando eu disse certa palavra, foi quando, então eu já entendi, então eu vou listar ali os erros que eu preciso corrigir, né? Então tudo é um processo, gente, eu tenho que me ocupar de um processo. Mágica não existe. Mágica é tomar um remédio e achar que vai curar o câncer, né? Vocês viram a luta que é tratar de câncer, né? Uma parafernália, e isso, né, poderia simplesmente ser tratado pela fé, mas quem que acredita, né? E quem sabe como é que se cura via fé, né? A gente pensa que se curar via fé é esperar Deus vir aqui tirar o câncer. Não é isso. Via fé é diferente, é outra coisa, né? Eu preciso me sentir sã, agradecer por eu me sentir sã, por eu estar sã e viver a minha sanidade. Aí eu tenho certeza que eu vou me curar, né? Mas será que eu estou sã? O que eu preciso para me tornar sã? Então é um processo, né? Meus familiares, para cada solução, eles me dão 2 problemas. Eu tenho que achar graça. Agora eu só observo as situações. Se quiserem ajuda, tem que me pedir. E farei se possível. É isso mesmo, né? Então a gente não tem que se sobrecarregar com os problemas dos outros. Podemos ser canais de ajuda, de inspiração, mas não temos que resolver o problema de ninguém. Nós temos que resolver os nossos. Cada um tem que resolver o seu, né?
Então, uns ajudam os outros, evidente, óbvio, maravilhoso, do jeito que puder. Mas ninguém é responsável pelo problema do outro. Cada um é responsável pelo seu. E cada um deve encontrar a maneira. Chegou até aqui por esse caminho, precisa sair daqui pelo caminho oposto, não é? Então, se eu comi carne, comi doce, comi glúten e cheguei a certo ponto da vida cheio de problemas, né? De saúde, o que eu tenho que fazer? Tirar a carne, tirar o glúten, tirar o doce, tirar... Quem quer? Quem quer? Quem está disposto? Quem está disposto? Ninguém está disposto. Tá certo? Então, o que me chegou a essa dívida? Eu gastei sem medida, né? Eu não tive plano, não tive planejamento, eu não soube me regrar, não soube distribuir meu orçamento. Tem que aprender, então tem que começar do zero. Em todo problema a solução está lá, não tem que preocupar, tem que corrigir, né? Tem que se ocupar. Então, a família preocupada, né? São preocupados em tudo. Realmente, então, a família preocupada, ela é onerosa para ela mesma e para os demais, né? Porque os assuntos, as conversas sempre vão rodar em cima daquela coisa que é insolúvel, porque as pessoas não se dispõem a se curar internamente. As pessoas não se dispõem a olhar as coisas pelo lado da espiritualidade, porque tudo é de cima para baixo. Se eu tenho aqui bons pensamentos, né, que vão gerar bons sentimentos, eu vou ter atitudes boas, nobres, corretas. Mas se os meus pensamentos são desconfiados, são pobres, são limitados, né, são medíocres, são imaturos, eu sou uma pessoa sobrecarregada de sentimentos ruins, de complexos, né? De inferioridade, de não saber, complexo de todo jeito, bloqueios de todas as formas. Então aí eu caio na preocupação, né? Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que procurar me corrigir, eu tenho que me ocupar de me corrigir. Gente, olha como é fácil, como é simples. E como que eu vou fazer isso? Todo dia um pouquinho. Aí eu vou me ocupar de listar os meus erros, de listar os meus acertos, né? E fazer minhas escolhas, como que eu vou lidar com isso, ter um planejamento e dar os passos diariamente. Agora, a minha mente, ela vai entrar em parafuso se ela entender que tem 2 milhões para pagar e ela não tem um tostão, né? Então a minha mente não dá conta desse problema. Eu tenho que negociar com a minha mente, ou seja, comigo mesma. Eu tenho que ter um plano que ela aceite. Então eu falo para ela assim, ó, em 20 anos nós pagaremos esses 2 milhões, tá bom? Sim. Aí ela vai falar, 20 anos, pode ser que a gente dê conta, pode ser que a gente dê conta. Então tá, então nós temos 20 anos para pagar 2 milhões de reais. Eles vão virar 4, 8, né? Enfim. Então, mais um problema. Mas tá, então eu tenho 20 anos para pagar 2 milhões. Aí eu vou renegociar minha dívida, etc. Então eu vou ter um plano. E o que é que eu vou fazer a curto prazo? O que é que eu vou fazer a médio prazo e a longo prazo? Tudo isso a minha mente aceita, mas ela não aceita uma coisa nova inteiramente agora. Eu tenho que negociar com ela, né? Então a preocupação vai embora quando a gente começa a achar possibilidades que a mente aceita. Então eu preciso que a minha mente aceite, porque senão ela me boicota, né? Ela vai me boicotar incrivelmente. Aí nós não queremos nos boicotar, né? Nós, muito ao contrário, nós queremos nos resolver. Então tá ficando claro aí, né? Tá ficando clara a questão? Assim, o que é que nós vamos fazer? A gente já entendeu que precisa de lidar com a mente de uma forma que ela aceite, a gente já entendeu que precisa se reeducar, que precisa desenvolver talentos, né? Se eu não tenho o talento de administrar minhas finanças, eu preciso adquirir. Então eu preciso de fazer cursos de administração, de economia, pequenos cursos, não preciso ser uma faculdade, mas cursos ou palestras ou livros que eu preciso ler para que me deem habilidades de lidar com o meu mundo material, né? Com as minhas finanças, com as minhas posses.
preciso ler coisas, fazer cursos que me ensinem a me relacionar, para que eu saiba resolver os problemas que o relacionamento vão trazer, né? Assim, para cada área da vida, eu preciso desenvolver talentos, mas nós preferimos ficar nos distraímos. Toda horinha de folga a gente está na televisão, a gente está no celular, né? Está na cervejinha, está no cigarrinho, está no bate-papo furado, e a gente não tem mais um momento de se construir, de se ilustrar e de se preparar para enfrentar essas coisas que são naturais da existência, né? E que a gente já nasceu com elas para resolver. A gente nasceu para resolver, não para piorar, não é assim? Sim, amiga, você está dando dicas maravilhosas para mim, está sendo ótimo. Obrigada, querida, muito obrigada também, né? Porque se vocês não estão aí, eu iria falar para quem, né? E nós estamos juntos é para isso mesmo. Uns contam para os outros aquelas coisas que, né, cada um sabe, não é assim? Esse é o nosso dever. E de novo eu falo para vocês, não acreditem em tudo que eu falo, procurem se formar. Então essa questão do funcionamento da mente, eu sempre tenho falado com vocês, gente, vamos estudar, vamos nos compreender, vamos entender como é que a gente sai das furadas, não é? Para que eu vou gastar tempo e energia com preocupação? Vamos gastar o mesmo tempo e a mesma energia nos ocupando de enriquecer o nosso entendimento sobre a vida, não é? Assim, todas as vezes que eu tiver com desafio, a primeira coisa, eu me sento e vou no meu interno, venho aqui atrás da divindade, entro em contato com ela e peço a inspiração, né? E falo, trouxe isso aqui está para eu resolver e eu quero achar as maneiras mais interessantes para esse aspecto. Adoro o seu conteúdo. Opa, obrigada, amiga, ainda bem que você existe. Minha amiga, é isso aí, amo você, gente, muito obrigada, viu? Agora, esse conteúdo, ele está disponível, muita coisa está disponível apenas desde o século passado, né? Eu sou do século passado, vocês também são, né? Mas até meados do século passado, pouca gente tinha entendimentos assim, porque esses assuntos eram ocultos, né? Mas hoje não tem mais nada oculto, até mesmo a maneira da gente entrar em contato com o ser interno, para obter favores e informações, obter luz, obter ânimo, né? Obter coragem, força. Tudo isso hoje é disponível, então basta que a gente estude, né? Porque acontece o seguinte, a gente nasce com uma inteligência poderosíssima, mas não lê o manual de instruções, né? Aliás, roubaram de nós, esconderam de nós o manual de instruções, ficou tudo escondido, e as religiões nos deixando emburrecidos, né? Pobres, admirando o sofrimento, tem que sofrer, tem que ralar, tem que ser pobre, rico não entra no céu. Lembra dessas coisas todas que eu já falei? Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Então, gente, esse céu não chega nunca. O céu não chega nunca. A gente é preso no inferno. É para a gente se libertar. Vamos nos libertar. Vamos estudar os ensinamentos e entendê-los como eles são. Está cheio hoje de cursos, né, de pessoas maravilhosas passando esse conhecimento com muita habilidade e nos preparando. A internet está cheia de mestres, né, nos ensinando coisas, homens e mulheres, né? Então, gente, preocupação é desperdício de tempo, de energia, sobrecarrega o nosso coração, sobrecarrega o nosso sistema, nos adoece, não serve para nada. Vamos abandonar a preocupação. Vamos procurar o significado da vida, que é isso que eu estou dizendo, né? Entender como a fé de verdade funciona, né? O que é a fé de verdade? Eu sei que isso vai se dar porque eu sei como eu vou fazer para isso acontecer, né? Eu tenho o poder criativo da divindade dentro de mim. Então, como que funciona esse poder? Eu penso uma coisa, né? Essa coisa ela gera uma forma no astral, tá? E essa forma, esse pensamento que eu tive, que gerou essa forma, desperta em mim um entusiasmo.
O pensamento ele é elétrico, né? E o sentimento é magnético. Então, o pensamento constrói a forma, o sentimento fala sim, e aí quando ele fala sim, se entusiasma, ele começa a atrair toda a matéria necessária para criar aquilo que ele está lá. Todos os átomos vão começar a se juntar para trazer para nós as coisas que nós necessitamos. Precisamos de saber disso, mas precisamos praticar diariamente. Então, aí, minha amiga que falou que é difícil, né? A gente vai lembrar que somente a prática diária, né, vai fazer com que a gente se despreocupe e entre pela fé. Assim, a fé é um atributo de gente madura, né, que amadureceu e compreendeu o funcionamento da mente, o funcionamento do universo. Então, a fé não é uma fé cega. Eu sei que os 2 bilhões chegarão porque eu já entendi como que eu devo trazê-los para a minha vida, né? Eu não tenho que ter uma vida dura para ter 2 milhões. Eu tenho que saber como trazê-los para mim. Então, a partir de hoje, gente, vamos nos ocupar em aprender a usar o poder de Deus que está em nós, que é a criação. Nós somos co-criadores com a divindade, né? Nós viemos para, junto com a divindade, criar o mundo maravilhoso que nós queremos. Então, nós precisamos deixar o passado para trás, parar de preocupar com todas as coisas que nos aconteceram e focar na solução, né? Tá bom? Então, olha aqui, lembrando uma coisa, a solução é para a gente encontrar, não é para a gente se procrastinar, né? Não é para ignorar e nem para se preocupar quando chega um problema. Não é para a gente ignorar nada, não é para se preocupar também. É para a gente se ocupar de destrinchar e de achar a solução adequada. E isso tudo está ao nosso alcance. A pergunta é: estou disposta? Vou parar de me distrair para pesquisar todo o conhecimento que eu preciso para fazer com que eu alcance isso aqui? Estou disposta a aplicar o conhecimento que eu encontrar na minha vida diariamente, todo dia um pouquinho e um pouquinho todo dia? Nós estamos com essa bola toda, sim. Vamos sair desse nível infantil, né, medroso, que nos freia, que nos tira da realização, que é uma realização plena que nós temos direito a ela, né? Então, tristeza, doença e fracasso só se dão porque a gente faz errado. Quer dizer, a gente não faz como manda a lei, né? A lei manda pensar no bem, falar o bem, fazer o bem, né? Manda que a gente seja uma pessoa honesta, justa, né? Que seja uma pessoa alegre, que seja uma pessoa que convive bem, né? Que respeita, que dialoga, que constrói as coisas juntos, não é? Que colabora, não é assim? Que toma iniciativas certas, né? Tudo está ao nosso alcance. Todo dia um pouquinho, todo dia, e um pouquinho todo dia, né? Um livrinho, né? Uma música boa. Sabe aquelas músicas boas que você escuta, você se encontra com Deus porque está ouvindo uma música, porque aquela vibração, ela leva você a se encontrar com o nível superior da existência. A gente tem hora para escutar uma música boa? Não, quando tem a gente vai escutar sertanejo, que são letras horrorosas, tudo movimentando uma energia daqui para baixo, tum, 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 né? Funk, etc. Eu acho que quem está aqui não tem esse nível, mas esse é o nível que está a humanidade hoje, né? Então, é puramente escolha nossa, né, gente? Então, nós precisamos realizar o maior esforço que nós pudermos, no sentido de aumentar a nossa fé e acabar com as nossas preocupações, né? Lembrando que fé não é mágica, não é passe de mágica, mas é cocriar com a divindade, porque isso nós podemos fazer. Essa habilidade nós temos, só temos que saber como, né? Pessoal, divide isso com as pessoas, né? Passem para outras pessoas, tão importante isso. Esses assuntos têm que ganhar mais espaço. Nós estamos num momento agora tão delicado, né? E nós precisamos ajudar os demais também. É claro que quem não quer não adianta.
Não passe para quem não quer, passe para pessoas que vocês acham que poderia, né, ser útil a elas, né? Gratidão também, pessoal, amiga, muito obrigada, viu? Até a semana que vem, né? Se Deus quiser. Beijo a todos. Tchau, tchau.